Meus amigos, peço desculpas pela voz fanha, eu tive Covid essa semana. Pela primeira vez, cara, que azar, mas tudo bem, tô me recuperando. Pra domingo, a transmissão lá da Rede TV, às 8h15 da noite, ao vivo entre Bengals e Chiefs, eu consegui fazer e eu fazer bem, na melhor qualidade possível, que é o que vocês todos merecem, tá bom? Meus amigos, hoje vamos falar sobre os dois últimos jogos de conferência, as finais de conferência, Bengals Chiefs, Eagles e 49ers, e a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Antes, vocês sabem muito bem que os parceiros aqui do Godin Sports são a Sportsbet.io, a casa de apostas parceira aqui do Godin Sports, e lá no final do vídeo eu vou deixar os meus palpites para esses dois jogos. Você pode se cadastrar no link que tá aí na descrição, lá na Sportsbet.io, se cadastra por esse link que me ajuda bastante. E aí você pode fazer os seus palpites também, tá bom? Depois da vinheta a gente vai falar sobre Bengals e Chiefs, 49ers e Eagles. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Godin Sports, meus amigos. Como que um time como os 49ers, que não perdem há 12 partidas, que tem a melhor defesa da NFL e que o ataque nos últimos 12 jogos tem o maior diferencial de pontos da NFL, chega como azarão em uma partida? É porque do outro lado tem o excelente Philadelphia Eagles, que a gente pode falar muitas coisas dessas duas equipes, mas uma coisa que a gente tem que falar melhor dos Eagles do que dos 49ers é a consistência ao longo de toda a temporada. Tiveram aquela derrota contra os Commanders, que tiraram a sua invencibilidade, depois as duas derrotas contra sem o Jalen Hurts, né, na reta final da temporada. Essa dúvida a gente já não tem mais, o Jalen Hurts voltou e mostrou que tá muito bem e que isso não é um problema. Os Eagles são favoritos por 2,5 pontos, jogando em casa na partida que acontece no sábado, 29 de janeiro, a partir das 5 da tarde, horário de Brasília. 49ers são um timaço, como eu falei, eles não perdem há 12 partidas desde outubro. Os Eagles também são um timaço, 7 vitórias, 2 derrotas em casa e jogam em casa. A gente vai ver o duelo entre Brock Purdy, o senhor irrelevante, escolha 262 no draft de 2022, contra Jalen Hurts, um cara que eu já ouvi da própria torcida dos Eagles muitas vezes, que seria um quarterback de transição até um cara melhor, e o cara começou a evoluir e jogar cada vez melhor até se consagrar como titular. E cara, é um duelo de gigantes mesmo, com perdão da palavra que os Giants já foram eliminados, mas cara, é realmente um jogo de times fenomenais. São dois times que todos os setores da bola são muito impressionantes e que podem definir partidas em todo lugar. As duas equipes têm playmakers, jogadores que fazem jogadas. Não é só um cara confiável, mas é um cara que consegue fazer mais do que se espera. Os dois times têm isso e a gente pode falar de ataque e defesa. O ataque dos 49ers tem uma dúvida, que é o Brock Purdy, o quarterback. Mas Godin, ele já jogou 2 jogos de playoff. Ele não perdeu como titular até agora. Ainda é dúvida? A gente tá vendo o Jalen Hurts aí por bem mais tempo. E o Brock Purdy, de um jeito ou de outro, ainda é um calouro que jogou por menos da metade da temporada e que tá em playoffs. E realmente jogou muito bem contra os Cowboys, apesar de ter sido o seu pior jogo, né? Não teve passe pra touchdown, teve menos de 90 de rating e tudo mais. Só que agora pega um Eagles, cara, que o que faltou pros Cowboys, né? Cuidar um pouco melhor da bola, dar um pouco mais de trabalho de pontuação mesmo. Os Cowboys mesmo meio que perderam pra eles mesmos em algum momento ali. Eu não vejo os Eagles fazendo isso, cara. Esse time do Eagles é meio a prova, assim, de qualquer coisa, né? E a gente já viu nos jogos que os Eagles perderam, os problemas e tudo mais, mas eu acho que é um time que chegou aqui muito maduro. Os dois são. Então, eu realmente vejo essas duas equipes excelentes, cara, excelentes. O over-under da partida é 46, ou seja, a expectativa da soma dos pontos, né? O que seria 23-23 para cada lado. Só que eu tava falando de playmakers, né? Quarterbacks, eu fico mais pouco pro lado do Jalen Hurts. Aí você pega o jogo corrido, os Eagles correm muito com a bola, e é um time que a gente falou desde o começo da temporada que se adapta para ganhar de formas diferentes. Bom,
vai precisar usar isso contra a melhor defesa da NFL, porque vai ter que correr com a bola e vai ter que passar essa bola também. Correndo com a bola, você tem Miles Sanders, você tem Kenneth Gainwell, você tem Boston Scott, que são um trio mais do que seguro correndo com a bola, além do próprio Jalen Hurts. Recebendo, você tem Devonta Smith, você tem A.J. Brown e Dallas Goedert. Você não precisa de um grupo melhor de recebedores. A linha ofensiva é fortíssima. Vamos pro outro lado. O Brock Purdy tem o Elijah Mitchell e o Christian McCaffrey, que provavelmente é o melhor corredor-recebedor da NFL. Aí você tem Deebo Samuel, Brandon Ayuk, você tem George Kittle, você tem excelentes jogadores recebendo a bola também. A linha ofensiva é muito forte, como a gente sabe. Então aí é basicamente isso. Os 49ers têm uma leve vantagem na defesa. A defesa é a melhor da NFL, com o Nick Bosa, que talvez seja o jogador defensivo do ano. E a gente nem precisa falar algo além disso. Os safeties são excelentes com o Talanoa Hufanga. O Leonard, ele tá com 2 jogos seguidos com interceptações, então tá sendo um excelente corner, o que vai ter que ser importante contra Devonta Smith e A.J. Brown. Do lado dos Eagles, a defesa também é muito forte, especialmente o pass rush, a pressão ao quarterback, né? Ou seja, os jogadores que ficam naquela primeira e segunda linha que vão pressionar ele. E é tanta gente boa, cara. Fletcher Cox, que é um monstro. Javon Hargrave, que é um monstro. Tem muita gente fenomenal nessa defesa dos Eagles que pode dar trabalho. E o fiel da balança nesse jogo pode ser o pass rush, na minha opinião. A diferença é que o Jalen Hurts tem uma mobilidade muito grande com as pernas, que a gente não vê tanto no Brock Purdy. Eu acho que os Eagles ganham esse jogo, mas os 49ers, eles estão criando uma narrativa de levar um calouro pro Super Bowl pela primeira vez, de ser um time indestrutível, que é impressionante. Então eu não me surpreenderia com uma vitória dos 49ers, mas eu acho que os Eagles ganham. Logo depois de a gente ver as emoções de Eagles e 49ers, a gente vai para a final da AFC. E vamos literalmente, a gente vai fazer lá na Rede TV Bengals e Chiefs a partir das 8h15 da noite. Vem com a gente, cara. Uma das coisas que eu mais me orgulho na Rede TV é a nossa transmissão muito divertida e informativa. Então vem com a gente. Se você não tiver Rede TV, você pode ver pelo Rede TV Go também, aplicativo gratuito. É só se cadastrar rapidinho lá e já era. Se a competitividade em 49ers e Eagles já era forte, aqui ela é mais ainda. Pra vocês terem uma ideia, os Chiefs são favoritos por 1 ponto. Isso é quase um empate técnico em termos de favoritismo, de verdade, cara. O over-under, a expectativa de soma de pontos na partida é maior, 47,5. A ESPN coloca um favoritismo relativamente maior, de 65% do Kansas City Chiefs. O jogo acontece às 8h30 da noite, a partir das 8h30 da noite, a gente já vai estar na transmissão desde as 8h15 do domingo, dia 29 também, no Arrowhead Stadium, agora Guerra Field Arrowhead Stadium, né? E vai ser a reedição da final de conferência do ano passado, em que os Chiefs, depois daquele jogo espetacular contra os Bills no divisional, chegaram gigantes na final de conferência e os Bengals venceram, cara, e foram pro Super Bowl contra o Los Angeles Rams. Hoje, eu já acho que vai ser um pouquinho mais diferente. Olha só, esse time dos Bengals é espetacular. Todo mundo ama esse time dos Bengals, porque é um time que você não dava tanto. É um time que começou 2-3 na temporada, com uma linha ofensiva pífia pro Joe Burrow, que teoricamente tinha sido melhorada do Super Bowl passado. Ele teve 13 sacks nas 2 primeiras partidas, só que aí foi melhorando, e aí lesões, né? Lyle Collins, uma galera começou a lesionar, cara. Alex Capa, que tá questionável, inclusive. Jonah Williams, que tá questionável, inclusive. E aí, eles foram pro jogo no divisional e não teve problema nenhum, cara. Os Bengals amassaram o Buffalo Bills, sendo que as trincheiras, linha ofensiva contra linha defensiva contra linha ofensiva, foi um dos principais fatores para esse time ter sido tão forte. Pegou um time dos Bills, que é um time quase imparável ofensivamente, e pararam, e que é um time com uma defesa explosiva e fizeram pontos. Então, esse time dos Bengals chega gigante contra o Kansas City Chiefs, que é verdade, também são um time enorme, é um time que a gente nunca duvida, e que, na pós-temporada, ganharam dos Jaguars daquele jeito, né? Mahomes meio mais ou menos e tudo mais. Eu não vou colocar mais a questão da lesão do Mahomes em pauta, porque a gente já viu ele treinando e ele me parece completamente saudável. Tony Romo, que é um comentarista americano, já foi jogador dos Cowboys, respeitadíssimo, que eu respeito muito, inclusive, errou. Falou que ele achava muito difícil o Patrick Mahomes conseguir ir pro jogo, e ele claramente vai, mesmo com a famosa high ankle sprain, né, a lesão na parte alta do tornozelo. Vamos dizer que isso afeta um pouquinho a mobilidade do Mahomes, talvez um pouquinho a precisão?
ainda é o Patrick Mahomes, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício parecido com o que a gente fez com o primeiro jogo, né? Os Bengals têm o Joe Burrow, o Kansas City Chiefs tem o Patrick Mahomes. Eu acho que nenhum dos dois times tá nem um pouco infeliz com seus quarterbacks e tá tudo certo. Burrow é aquele cara frio que consegue agir em qualquer momento e o Mahomes é aquele cara mágico que consegue fazer coisas malucas em qualquer momento. Correndo com a bola, esse ano melhorou bastante a questão do jogo corrido por causa do Pacheco, né? O Pacheco teve 5 touchdowns na temporada e mais jardas corridas que o próprio Joe Mixon, que também corre muito bem com a bola por parte dos Bengals. Então, acho que beleza, eu acho que não são os dois melhores times correndo com a bola da história da NFL, mas ainda assim tá tudo certo. O principal recebedor do Kansas City Chiefs com certeza é o Travis Kelce. O cara tem mais touchdowns e mais jardas recebidas e muito mais recepções do que o próprio Ja'Marr Chase do lado dos Bengals. E é claro que o Travis Kelce ficou um pouquinho mais saudável também. Mas os Bengals têm o Ja'Marr Chase, o T. Higgins e o Tyler Boyd. E ainda tem mais gente, né? Aparecendo o Irving no jogo passado e tudo mais. O Kansas City Chiefs, depois de perder o Tyreek Hill, tá tudo bem. Não mudou muita coisa. E eu acho até que caras como Marquez Valdes-Scantling vão aparecer bastante nessa partida. Além disso, tem o Juju Smith-Schuster, tem até o Kadarius Toney. E tem, como eu falei, o Travis Kelce de tight end, né? Linha ofensiva é um problema pro time dos Bengals, mas que no primeiro jogo contra os Bills, no primeiro não, né? Contra os Bills, mostraram que não foi um problema, e não foi mesmo. São jogadores que podem ser titulares, e eu acho que vai continuar assim. O pass rush dos Chiefs é um pass rush interessante. A gente tem Chris Jones, que é um dos melhores jogadores da NFL, o George Karlaftis, que é uma excelente escolha de primeira rodada. A gente ainda tem Frank Clark, Willie Gay. Então essa pressão ao Joe Burrow pode ser muito, muito importante por causa dessa linha ofensiva que a gente pensou que seria mais testada e que talvez não tenha sido tanto contra o Buffalo Bills. Do outro lado, essa defesa dos Bengals também é muito forte. A gente pega Sam Hubbard, DJ Reader, Trey Hendrickson, Jermaine Pratt, são caras muito fortes. Então, dependendo de como tá esse tornozelo do Mahomes e tudo mais, esse jogo pra mim é dificílimo de avaliar. É um jogo que eu acho que pode ir pra prorrogação e pode ser definido no finalzinho. Já que eu arrisquei um palpite no primeiro jogo, eu vou arriscar nesse também e dizer que no final das contas, os Chiefs ganham em casa, com Patrick Mahomes indo pro Super Bowl e enfrentando os Eagles. É isso que eu acho. Pode dar São Francisco e Bengals? Pode dar Eagles e Bengals? Pode dar São Francisco e Chiefs? Pode acontecer qualquer coisa, meus amigos. O que importa é que a NFL tá nos seus melhores momentos, mas infelizmente também chegando ao fim. Deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e fica ligado no domingo, a partir das 8h15 da noite, ao vivo, na Rede TV, para o duelo entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de todos, peço perdão pela falta de vídeos essa semana, realmente não estava em condições, agora tá um pouco melhor, mas vocês veem que a voz ainda tá melhorando um pouquinho. Um grande abraço para todos vocês, fui!